Olá pessoal das turmas 110, 111. Eu quero continuar então com vocês a correção daquela, aquela baita lista que eu dei para vocês. E eu quero agora fazer com vocês o exercício 14, tá? O exercício 14 diz assim: numa sapataria 120 sandálias eram vendidas por semana quando o preço era 10 o par. Então, quando o preço era 10, vendia-se 120, ou vendiam-se, 120 por semana, tá? Hoje o preço é 15, tá? Então aqui é o preço e aqui é o número de sandálias, né? Agora, com o preço sendo 15, são 80, tá? São 80 por semana. Qual a equação da demanda, quantidade em função do preço, admitindo-se que trata-se de uma função afim? Bom, ele está dizendo que a função que relaciona o preço com o número de sandálias vendidas é uma função afim, tá? É uma função afim. Se é uma função afim, né, é uma função tipo assim, ó, o número de sandálias vai ser o número A vezes o preço mais o número B, né, como se fosse aqui o Y igual a AX mais B. Seria tipo isso. Um Y sendo o número de sandálias vendidas por semana e o X sendo o preço da sandália, né? Aqui o X e aqui o Y, que nesse, né? Aqui é P de preço, né? Tá? Aqui o P e aqui o N, tá? Então, para descomplicar a nossa vida, tá? Aqui eu só estou fazendo analogia com o que a gente conhece, né? Mas para não ficar uma poluição aqui, ó, não vamos misturar as coisas, ó. Deixa assim. O número de sandálias está dizendo que é uma função afim do preço, né? Então é A vezes o preço mais B. Só que aí eu vou usar essas duas informações para achar esse A e esse B como? Assim, ó. 120, número de sandálias igual a vezes o preço, que é 10, mais B. E 80 igual a vezes o preço, que é 15, mais B. Pronto. É isso aqui que eu vou fazer para resolver, cara. E agora é só resolver esse sisteminha aqui, ó, como sempre, ó. Tá? O difícil é tu fazer essa interpretação que eu acabei de fazer. Essa é que é a parte difícil. Mas se ele está dizendo que é uma função afim, é só, né, função afim é o y da função igual a vezes o x, que é o que varia, o preço que varia, né? Tá? Mais um número b fixo. Então tá aqui. Tá? Então tá aqui, ó. O número n de sandálias vai ser... Ó, o número n de sandálias vai ser A vezes P mais B. E daí, daqui da primeira eu tiro que B é igual a 120 menos 10A. Tá? E aí onde tiver B na outra eu boto isso aqui. Troco B por isso aqui. Então aqui vai ficar assim, ó. 80 igual a 15A mais 120 menos 10A. Tá? 80 menos 120, ó. Então 80 menos 120 é igual a 15 menos 10 dá 5A. 80 menos 120 dá menos 40, igual a 5A. Então A é 40 por 5. O A é menos 8. Pronto. O A é menos 8. E o B? Bom, o B é só botar menos 8 aqui, ó.
Fica B igual a 120 menos 10 vezes o menos 8. Vai ficar assim. Tá? Então B é igual a 120 menos, aqui dá menos 80, cara. Então B aqui, ó, menos com menos dá mais. Esse menos é esse aqui. Esse menos é esse aqui. Fica B igual a 200, cara. E a função, como é que ela fica? A função fica N igual a menos 8P mais 200. Ou seja, o número de sandálias que eu vou vender por semana vai ser menos 8 vezes o preço que eu botar, mais 200. Tá? Vai ser... Ou seja, se eu cobrar R$25 aqui a sandália, se eu cobrar R$25 a sandália, eu não vendo nenhuma. Ou seja, a sandália é tão boa que a 25 pila já não vende nenhuma. Né? Se eu botar 25 aqui o preço, menos 8 vezes 25 dá menos 200. Com mais 200 zero o número. N igual a zero fica. Ou seja, a sandália é tão boa que se eu cobrar 25 pila cada uma, eu já não vendo nada por semana. Tá? Tá? Então eu sou obrigado a cobrar o preço mais baixo para poder ter uma venda boa por semana. Tá? Tá? Exercício 15. Cara, eu acho que o exercício 15 faz do mesmo jeito, né, cara? Monta a equação do mesmo jeito. Eu vou só te dar a resposta, tá? A 15 eu acho que eu só vou te dar a resposta, cara. Ó, a 15... Faltou aqui. A 15... A resposta é essa aqui, ó, meu. Tu tem que achar Q de P, ou aqui seria N de P, né? N em função do P. N em função do P, assim como F é função de X, né? No caso. Aqui Q em função do P, ou F de X aqui, vai ser 12,5P menos 2.200, tá? Faz a mesma continha que tu fez ali. O 16, tá? A 16 eu também só vou te dar a resposta. 16 também é de escalas. Escala termométrica é sempre função afim. Tudo que é tipo de escala é função afim, tá? E aí vai dar F de T igual a 1,8T mais 32, cara. Tá? Essa aqui é a resposta do 15. Esse aqui é a resposta do 16. Agora sim, o 17 eu vou fazer contigo com calma, porque é questão do Enem. 17. Né, Enem. Vamos lá então. Aqui eles vão te contar uma baita de uma história triste pra te... Aqui eles vão te contar uma baita de uma história triste, né? Pra tu perder um tempão de prova. Né? Coisa que eles podiam dizer em 2 linhas assim pra te facilitar a vida. É óbvio que eles não vão facilitar, né? Diz assim, ó, diante de um sanduíche e de uma porção de batatas fritas, um garoto muito interessado na quantidade de calorias que pode ingerir em cada refeição, analisa os dados de que dispõe. Ele sabe que a porção de batatas tem 200 gramas, então a porção de batatas... Tá bom. O que equivale, né, a 560.
calorias. Não, acho que é acho que é assim, né? Tá. E o sanduíche... E o sanduíche, quantos gramas? O sanduíche tem 250 gramas, o que equivale a 500 quilocalorias. 500. Tá bom. Como ele deseja comer um pouco do sanduíche, um pouco de batatas, ele se vê diante da questão: quantos gramas de sanduíche e quantos gramas de batata ele pode comer para ingerir, né? Ele quer ingerir 462 calorias permitidas naquela refeição. O cara tá de dieta, né? Hoje em dia não é raro, né, ver a gurizada aí tendo que ir pro nutricionista, né, precisando de dieta. E aí lá o nutricionista coloca tudo, ou o endocrinologista coloca tudo lá em termos de quilocalorias que o cara pode ingerir, né? E aí ele pode ingerir 400, o total que ele pode ingerir, cara, são 462. Bah, um númerozinho assim meio, né? Aqui eles saíram um pouco da realidade, que o nutricionista não vai botar um número quebrado desse aí na tua dieta, né? Ele vai botar coisa assim que tu consiga medir facilmente, tá? Considerando x e y representam as quantidades em gramas do sanduíche e da batata, então o sanduíche é o x e a batata é o y, pelo que eu tô indo, respectivamente, né? Sanduíche x, então o sanduíche é o x e a batata é o y, tá? Assinale a alternativa correspondente à expressão algébrica que relaciona corretamente essas quantidades. Tá? Então assim, ó, ele quer saber a quantidade de quilocalorias, né? O que acontece é o seguinte, cara. Aqui, ó. Aqui, na verdade, a conta que eu tenho que fazer é a seguinte, ó. Eu tenho 560 quilocalorias divididas em 200 gramas, ou seja, 5,6 por 2, isso aqui dá 5,6 dividido ainda por 2, que dá metade de 5,6 é 2,8, tá? Isso aqui é 2,8. Ou seja, isso aqui é 2,8 o quê? Quilocalorias por grama, tá? Aqui é a mesma coisa. Isso aqui 500 por 250, né? Aqui, ó, 500 por 250 dá exatamente 2 quilocalorias por grama, tá? Isso aqui é aqui, ó. Aqui eu escrevi ao contrário, é quilocaloria. Então, na verdade, aqui, ó, as batatas, na verdade, nas batatas ele tem 2,8 quilocaloria por grama de batata que ele ingerir. E aqui ele tem 2 quilocalorias por grama de sanduíche que ele vai ingerir. Entendeu? Cada tipo de alimento, ó, tem uma taxa de quilocalorias por grama que ele ingere, né? Tu comer 100 gramas de aveia não é a mesma coisa que tu comer 100 gramas de banana, por exemplo. Né? Tu comer, entendeu? Tu comer 1 grama de batata, claro que a gente não mede por 1 grama, mas por grama de batata a quantidade de quilocalorias tem que ser diferente da do sanduíche, né? Que é uma mistura. E aqui, como é que eu calculo isso? Bom, tá aqui a conta, ó. Ele está dizendo que 200 gramas tem 560, então quer dizer que por grama são 2,8, né? Por grama são 2,8, é só fazer a divisão desse por esse. E aqui por unidade, ó, ele tem... Aqui dá 2 por grama, né? Que tu ingerir. Só que ele tem que ingerir isso aqui, ó, de quilocalorias, cara.
E ele quer saber quantos gramas, entende a relação entre quilocaloria e grama? Ó, por isso que eu estou fazendo essa divisão, porque ele quer quilocaloria por grama. Ele quer ingerir essa quantidade de quilocalorias. Pergunta quantos gramas ele tem que ingerir. Bom, então eu tenho que saber quanto por grama tem em cada alimento. Eu preciso então saber quantos quilocalorias por grama, já que ele quer saber quantos gramas ele come de cada um para obter isso aqui no final. Né? Então a conta, na verdade, é o seguinte, ó. O número de quilocalorias, ou melhor, ele quer comer X, X gramas de sanduíche mais Y gramas de batata, tá? E quer que dê 462 no final. Só que esse número de gramas de batata, só que aqui, ó, aqui é X gramas e aqui é Y gramas que ele quer comer. Ele quer comer X gramas de sanduíche, né, a quantidade de sanduíche, quer comer Y gramas de batata. Só que cada grama, cada X grama desse aqui, ó, é por isso que eu quero comprar outro quadro. Tá. Cada um desses X gramas que ele vai comer de sanduíche dá quantas quilocalorias para ele? Dá 2 quilocalorias. 2 quilocalorias por grama. Ó, vai casa bem certinho. O Rodrigo deve ter ensinado assim para vocês, ó. Vai dar 2 quilocalorias por grama. Aí esse grama, ó, aqui é X gramas. Esse grama corta com esse, sobra o quê? Só os quilocalorias que eu quero, né? Aqui é quilocaloria. Aqui também, ó. Cada grama, ó. Cada grama de batata, 2,8, cara. Ó. Quilocaloria também, ó. Quilocaloria por grama vezes Y gramas. Então esse grama corta com esse, sobra só quilocalorias. Tá? Que é o Y. Tá? Então dá certinho agora. Ó. Então a equação que eu quero é essa aqui, ó. 2x mais 2,8y igual 462. Pronto. Que é uma função afim. Isso aqui da letra A. Letra A. Tá? Bem interessante essa questão. Tá? Realmente as questões mais interessantes de função afim que eu já achei até agora são do Enem. Né? Tá? Então, para eu saber as quantidades de quilocalorias, cara, eu preciso ver quanto por grama ela tem, né? É aqui que tu te confunde, ó. Aqui que tu tinha que ter te dado conta de dividir uma coisa para outra. Que aí eu sei exatamente por grama de batata quanto eu tô ingerindo e aqui por grama de sanduíche. Tem que dividir. Tá, cara? Então isso da letra A, 17 tá morta. Aqui é 18, cara. A 18 é de tabela, é a mesma história das outras. Eu só vou botar a resposta. É a mesma história das outras.
Essa ali foi a 17, a 18, cara. A 18 tu faz igual as outras, tá? A 18 a resposta aqui, cara. Letra A. Determina a função. Tá. A função é isso aqui, ó. C de P. Ou seja, custo em função do número da produção, né? É 3,5P mais 378. Tá? Essa aqui é a resposta da letra A. Tá? E na letra B, acho que essa, ele quer saber o custo de produção de 450 peças. Esse aqui é o número de peças, é só botar 450 aqui, ó. Custo de 450 peças é igual a 3,5 vezes o 450 mais 378. É só tu resolver essa conta aqui, que vai dar, o custo vai dar 1.953 doletas, tá? O 19 também é de tabela, cara, tá? Também é de tabela o 19. O 19, letra A, também é de tabela, cara. Só vou te dar a resposta aqui, ó. L de x é igual a 1,5x menos 378. Aqui ele tá dando vários, esses que eu tô botando só a resposta é que ele dá vários exemplos onde a função afim aparece na vida, né, no cotidiano. Tá? Agora sim, a letra B eu vou fazer contigo. A letra B sim eu farei contigo. A letra B vale a pena a gente investir tempo nela. A letra B, cara, diz o seguinte, ele quer saber qual é a quantidade que eu tenho que produzir, né? Não, como é que é? Ele quer a quantidade mínima a ser vendida para não ter prejuízo. Na verdade, essa questão tá meio deslocada. Essa letra B. Porque isso aqui devia aparecer lá no sinal da função que a gente nem viu ainda. Isso deveria estar aparecendo lá no sinal da função, mas vamos fazer aqui, não tem problema. Tá? Mas isso aqui tu não tinha obrigação de saber fazer. Tá? Tu não tinha obrigação assim de saber fazer. Já poderia, tu já tem ferramentas para fazer. Não é por falta de ferramenta. É que simplesmente eu não falei nisso explicitamente ainda. Falei só em termos do gráfico. É isso que eu quero dizer, eu não tratei do assunto nesse sentido. Eu já falei sobre isso só em relação ao gráfico. Não ter prejuízo é quando o y é maior que zero, né? É quando cruza o eixo x. Não ter prejuízo é cruzar o eixo x para nós. Então, letra B, 19, letra B. 19, letra B. Ele quer saber qual é a quantidade mínima a ser vendida para que não haja prejuízo. Se essa aqui é a função que dá o lucro, ó. Se essa aqui é a função que dá o lucro, então aqui o lucro é o y e o x é a quantidade que eu vendo, né? Para não ter prejuízo, isso aqui, ó, o lucro tem que ser zero ou mais, né? Ou seja, para não ter prejuízo, o lucro tem que ser alguma coisa assim, né? Tem que ser ou zero, fica elas por elas, ou maior. Tá? Só que L de x, então, é 1,5x mais... Não, desculpa, menos 378. Isso aqui tem que ser maior do que ou igual a zero, cara. Tá? Que aí sim, isso aqui é o lucro, né? Se isso aqui for zero ou maior, então tu não vai ter prejuízo. Ou seja, 1,5x maior do que ou igual a 378, cara. Então x tem que ser maior do que ou igual aqui, ó. Esse cara é positivo, eu posso passar dividindo tranquilo. 378 sobre 1,5. Tá? Sei lá quanto é que dá isso, vamos fazer aqui no braço. 78 dividido por 1,5, cara.
eu vou multiplicar por 10 os dois, vou fazer por 15, tá? É a mesma coisa que isso aqui por 15, ó. Tá? Multiplico por 10 em cima e embaixo. Aqui, ó, 15, 30, 45, 3 já não dá, então aqui dá 2, dá 30. Pego aqui, né? Sobram 7, 8 aqui, vezes 5 dá 75, né? Aqui dá 5, 75 sobram 3. Baixa esse 0 aqui, dá 2. Tá? Então isso aqui, o x, ó, tem que ser maior do que ou igual a 252, cara. Eu tenho que vender isso aqui, ó. Se eu vender igual a 252, aí zera. Se eu vender 252, dá 0. Fica elas por elas. O que eu gastei fica a mesma coisa que eu investi. Que é, de fato, a quantidade mínima, né? O mínimo para eu não perder nada, para eu ficar empatado com aquilo que eu gastei, é 252, que aí vai dar 0, vai dar igual a 0 o lucro. Se eu vender mais, aí ganho mais. Mas a quantidade mínima é 252, com certeza. Tá? Tá? E a última aqui desse bloco é do Enem, cara. É do Enem, que essa também eu vou resolver contigo. Porque essas questões de função afim do Enem sempre tem uma pegadinha, né? Sempre tem uma pegadinha do malandro aí no meio, tá? Então vamos fazer juntos. Aquela ali tinha das quilocalorias que tinha que dividir, a outra, né? A outra, se tu não tomasse cuidado, dava o valor de fevereiro no lugar de janeiro, né? Se tu fizesse assim na corrida, sempre tem, ó. Então vamos fazer juntos essa do Enem. Mas o bom é que o autor do livro escolheu bem as questões, cara. Nisso aí o autor do livro tem um grande mérito. Ele soube escolher muito bem as questões, cara. Que é realmente as que... É realmente aquelas onde o calçado aperta. É bem aquelas que a gente não consegue resolver na hora da prova. Tá? Eu acho que eu já falei pra vocês que eu conheço pessoalmente um dos autores do livro, né? E o cara é bom. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná. E lá na universidade ele trabalha diretamente com ele é um dos caras que fabricam as questões do vestibular. Ele trabalha fabricando questões para o vestibular. Claro, ele faz muitas outras coisas lá dentro, né? Mas uma das funções dele lá, ele é da comissão que prepara o vestibular. Então o cara realmente entende da coisa, já conversei pessoalmente com ele já. E o cara é bom mesmo. O cara é formado na área específica de matemática, não é só na parte de educação, ele tem uma formação bem sólida em matemática mesmo, então o cara é bom. Tá? Então vamos fazer essa questão 20. Questão 20, vamos lá. Vamos ver qual é a história dessa vez, né? 20. Enem. Diz o seguinte ali, ó. Vendedores jovens, 10 vagas para estudante de 18 a 20 anos sem experiência. Então 10 vagas. 10 vagas, salário 300 mais 0,5 vezes o número de metros que eu vender, né? Metro quadrado vendido. Então o salário está aqui, em função da quantidade de metros quadrados que ele vende, tá bom? Na seleção de vagas desse anúncio feito por telefone ou correio eletrônico, propunha-se aos candidatos uma questão a ser resolvida na hora. Deveriam calcular o seu salário no primeiro mês se vendessem 500 metros quadrados de tecido com largura de 1,40. Tá, então é 500 metros vezes 1,4, né? Tá bom?
Então, ou seja, 500 metros com 1,40 de altura, que normalmente é a altura dos tecidos mesmo, 1,40 m. E no segundo mês vendesse o dobro. Tá? Isso aqui no primeiro mês. Primeiro mês e segundo mês o dobro. 2 vezes o primeiro. 2 vezes o primeiro mês. Foram bem-sucedidos os jovens que responderam respectivamente o quê? Bom, ó, vamos calcular esse primeiro mês aqui. Isso aqui, ó, 500 vezes 1,4. 500. Ele vendeu isso aqui, né? 500 vezes 1,4. 0, 0, 20. 0, 0 e 5. 0, 0, 0, 7. Só que eu tenho que andar uma casa pra cá. Tá? Então ele vendeu, na real, ele vendeu 700, né? 700 metros quadrados. Botando 700 aqui, ó. Então, primeiro mês. Primeiro mês, então, é 300 mais 0,5 vezes 700. Aqui dá 300 mais 0,5 é metade, né? É o meio. Então, metade de 700 é 350. Pronto. Então, no primeiro mês ele vendeu 650. O salário dele seria 650 no primeiro mês. No segundo mês... No segundo mês, cara, vai lá o afobado. Ah, no primeiro mês o salário foi 650, então no segundo é o dobro, dá 1.300. Não. Não. Por que não, cara? Porque só tá dizendo porque tá dizendo que no segundo mês, ó, no segundo mês ele vendeu o dobro, cara. Ele vendeu o dobro. Então, no segundo mês, na verdade, no segundo mês ele vendeu, ó, ele vendeu o dobro. Ele vendeu 1.400 metros quadrados, cara. 1.400. Aqui é 700 metros quadrados, né? Metro vezes metro, metro quadrado. No segundo mês ele vendeu 1.400, então vai ficar como? Vai ficar 300 mais 0,5 vezes 1.400, cara. E isso aqui dá o quê? 1.400 dividido por 2 dá 700. É o que tá aqui, né? 700 mais 300 dá 1.000, cara. Dá 1.000. Esse é o salário. Esse é o salário do segundo mês, cara. 650 e 1.000. Ó, tem na letra D, na de baixo tem o 650 e o 1.300 que tu já ia botar o dobro aqui. Não é que no segundo mês ele recebeu o dobro. Tá dizendo ali no enunciado que ele vendeu o dobro. Então quer dizer que em vez de ter vendido 700 metros quadrados, ele vendeu 1.400. E aí sim, botando os 1.400 nessa fórmula, ó, é que eu vou ter o que? Eu vou ter o salário, tá? Então isso aqui é letra C. A resposta disso aqui é letra C. Tá? Não adianta, sempre tem uma historinha nessas do Enem, sempre tem lá. Sempre tem uma malandragem no meio. Sempre tem uma malandragem no meio dessas do Enem, cara. Tá? Então vamos lá pro próximo. Já resolvemos todas aqui. Agora a gente passa para a página 51, cara. Agora é página 51, eu tenho que apagar aquilo ali. Agora são questões de gráficos. Agora são questões de gráficos.
Então vamos lá resolver as de gráficos. Que é a questão 21, agora é página 51. E agora são questões de gráficos. Aqui, cara, esse primeiro exercício 21, né, ele te dá assim, ó, a f de x igual a x, letra B, g de x igual a 2x, e h de x, letra C, h de x igual a 3x, cara. Letra D, E e F, hi de x igual a menos x e j de x igual a menos 2x e jk de x igual a menos 3x. Esse exercício, cara, ele botou para tu te dar conta daquilo que a gente já discutiu e que eu demonstrei em aula, que quanto mais empinada a reta for, maior é o A, ou quanto maior for o A, mais empinada para cima a reta vai estar. E aqui, para mostrar desse lado aqui, que quanto menor for o A, ó, menos 1, menos 2, menos 3, se botasse menos 4 aqui, mais empinada no sentido decrescente vai estar. É isso que ele quer te mostrar, cara. Ó, vamos desenhar aqui. Vamos fazer todas juntas, não tem problema. Ó, y igual a x, cara. Y igual a x, aqui o A é 1. Então quer dizer que quando eu ando uma para frente, eu subo uma também. Se eu andar duas para frente, eu subo duas também. Né? Cada uma que eu ando, eu subo uma. Então se eu andar duas, eu subo duas. Esse aqui, cara, é essa aqui, ó. É a que divide aqui bem no meio esse ângulo de 90 graus, ó, em 2 de 45. Tá? Essa aqui é y igual a x. É a que divide bem no meio aqui, ó. Na verdade era mais assim, né? Ó. Divide em 2 de 45, ó. Duas regiões iguais, tá? 2x, cada uma que eu ando, ele sobe duas, cara. Ó. Cada uma, y igual a 2x, cada uma que eu ando pra frente, ele sobe duas. Então aqui na real, ó, se aqui for a unidade, se aqui for 1, ó, aqui vai ser 1 também. Só que essa y igual a 2x vai bater quando eu andar uma pra frente aqui, ó. Na verdade vai vir aqui, ó. Vai andar duas. Tá, deixa eu dar uma despoluída aqui. Tá, agora deixa eu fazer assim, ó. Deixa eu fazer com outra cor aqui. Vamos fazer bem direitinho. Tá? Agora, ó. Se eu andar uma aqui, na verdade ela sobe duas, cara. Então, é essa aqui, ó. Y igual a 2x, ó. Essa y igual a 2x. Aqui dá no 2, né? Tá? É essa aqui. E como B é zero, ó, quer dizer que cruza o eixo y no zero. Como B é igual a zero, né? Tá? Cruza o y no zero. Ó, deixa eu fazer uma outra aqui com outra cor. Ó. Agora, essa aqui, ó, é y igual a 3x. Quando eu ando uma pra frente, ela sobe uma, duas, três, né, cara? Ó. Então, quando eu andei uma aqui, ela vai subir, ó. Ela vai subir 3 aqui, ó, cara. Ó. É essa aqui, ó, y igual a 3x, cara. Ou seja, quanto mais cresce o A, mais empinada para cima ela fica, como a gente já tinha demonstrado lá na outra. Agora vamos fazer essas aqui. Essas aqui, cara, vou ter que usar, né, as cores, as outras aqui, ó.
essa aqui é y igual a menos x, cara. Quer dizer, essa quer dizer o seguinte, ó. Que quando eu ando uma para frente, ela baixa uma. Cada unidade que eu ando para frente, ela cai uma. Então se eu andei uma para frente aqui, ó, menos 1 aqui, ela vai cair uma, ó. Então, e como B é 0, passa na origem, então passa nesse ponto e nesse. Tá aqui, ó. É essa reta. Que por sinal é parente dessa, né? Porque aqui, ó, o y é igual ao x negativo. O y e o x tem o mesmo módulo, a gente diz. Depois vocês vão aprender. Né? O que eu andar no x, ele baixa no y. Aqui o que eu andei no x, ele sobe no y. Então essa aqui também divide aqui, ó, 45 graus. 45 graus dos dois lados, tá? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. Aqui, vou ter que apagar até aqui. Mas aqui tu te lembra que é 1, né? Aqui é 1. Agora a próxima é menos 2x, cara. A próxima é menos 2x. Essa aqui é o seguinte, quando eu ando uma para frente, ele cai duas, ó. Ó. Quando eu ando uma para frente, ele cai duas. Então esse aqui, quando eu ando uma para frente, ele cai uma, duas, ó. E ele passa na origem também, porque o B aqui é igual a 0. Então é essa reta aqui, ó. Ó. É essa aqui, ó. Tá, então deixa eu fazer a laranja aqui. Essa aqui é y igual a menos x. E essa verde é y igual a menos 2x, cara. Tá? E a última, que eu vou ter que fazer de preto mesmo, é menos 3x. Essa aqui, quando eu ando uma pra frente, ela cai 1, 2, 3. Ó, então quando eu andei uma pra frente, ela vai cair uma, duas e 3, ó. Aqui é menos 2, né? Menos 2. E essa aqui vai passar na origem, ó. Então aqui y é igual a menos 3x, cara. Tá? Então tenho... Aqui eu precisava de uma cinza. Esses caras não inventaram, não fizeram caneta cinza, né, cara? Bah. Ó. Deixa eu apagar esse 45 aqui que já cumpriu o seu papel. Então, olha aqui, ó. Esses que o B é igual a 0, todos eles passam na origem, né? E aqui, ó, comprova. Quanto maior for o A, ó, mais empinada ela vai ficando. 1, 2, 3. Se fosse 4, seria mais para cima. E aqui, e aqui para as negativas, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos... Quanto mais negativo for, mais empinada na esquerda ela vai ser. Ó, 1, menos 1, menos 2, menos 3. Se fosse menos 4 seria aqui, menos 5. Cada vez se aproximando mais do eixo Y. Mais empinada assim, ó. Só que para a esquerda, né? Mais empinada, só que aqui pro lado esquerdo, né? Aqui é empinada pro lado direito, ó. Tá? Que foi aquilo que a gente já demonstrou. Que eu já falei pra vocês, já fizemos. Mas tá aí, bonitinho. Tá? Agora o 22 também é pra fazer aquele esquema que a gente já fez com o B. O 22, deixa eu apagar aqui. Não, vai ter jeito, vou ter que apagar aqui. Ó. Mais álcool.
Desenha no teu livro aí bem direitinho. Ele dá uma malha cinza ali pra ti, né? Eu precisava de uma cinza aqui pra fazer também, mas não existe, né? Não existe caneta cinza. Não existe canetinha cinza, aí que se deu mal. Eu às vezes faço com a verde. Tá, o exercício 2. O exercício 2 aqui, cara, também é de... O exercício 2 também é de fazer ali, né, algo parecido. Aí ele diz assim, ó, o A, ou melhor, vamos fazer aqui desse lado, o A. A letra A, ele dá aqui como f de x, que é o y, né, igual a x, letra B, g de x, que também é o y, igual a x mais 3, e h de x, letra C, h de x igual a x menos 3, cara. Tá? E letra D igual a x mais 6, y igual a x mais 6, i de x, que é o y, igual a x mais 6, e letra E, j de x igual a x menos 6. Então vamos lá, cara. Ó. Então vamos botar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 aqui, menos 7 aqui. Menos 7 aqui. Né? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. 6 aqui, 3 aqui. Aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 3 aqui. Aqui 3. Tá, e vamos ver onde é que essas retas passam. Cara, tu percebe que aqui todas elas têm o mesmo A, né? Igual a 1. Ou seja, todas elas, quando eu andar um pra frente, eu vou andar só um pra cima, né? Eu vou andar um pra frente e um pra cima. Tá? Ou seja, são dessas que tem aqui, ó, com essa inclinação da vermelha aqui, ó. Todas elas, ó, tem essa inclinação da vermelha, ó. Que é de dividir o quadrante no meio. Tá? Que é dividir os 90 graus em 2 de 45. Então todas elas vão estar nessa posição, umas mais para cima, outras mais para baixo, dependendo da altura aqui, ó. Agora sim, ó. Esse cara aqui, ó, é que vai determinar, ó. Porque todas elas têm a mesma inclinação. Ou seja, são todas paralelas, ó. Todas paralelas com a mesma inclinação. O que vai determinar aqui é 0, né? O que vai determinar onde cada uma tá é aqui, ó, é o B. Então primeiro, y igual a x, f de x igual a x, tá aqui, ó. Tá aqui ela, ó. Aqui é menos 3, né? Ó, aqui e aqui. Aqui não ficou boa. Aqui também não ficou.
sim ficou legalzinho. Fica aqui, pega aqui. Tá, ainda não, cara. Puxa vida. Agora sim, acho que. Agora sim, tá legal. Tá. Tá, agora sim ficou decente. Tá. Menos 3 também. Essa aqui, y igual a x. Y igual a x. Agora, a próxima é x mais 3. Então, é a mesma inclinação, ó. A mesma inclinação. Só que 3 casas para cima, ó. Tá, essa aqui é y igual a x mais 3, cara. E a outra aqui, ó, eu já vou fazer essa de preto. A outra é x mais 6, ó, é a mesma inclinação. É a mesma inclinação, ó. Só que na altura 6, aqui é na altura 0. Ó, aqui na altura 13 e aqui na altura 6. Então a gente já fez essa aqui, já fez essa aqui e já fez essa aqui. Falta essas duas, né? X menos 3 é paralela a essa, só que na altura menos 3 aqui, ó. Vamos fazer esse lá de azul aqui, ó. Essa azul sempre mancha. Ó. Cruza com a mesma inclinação, ó, das outras, que é tudo x, né? A inclinação é todas. E cortando no menos 3 aqui embaixo, ó. Essa aqui. Então essa aqui também já foi. E agora essa aqui no menos 6, ó. A mesma inclinação, só que cortando no menos 6. Ó, essa aqui é... Opa. Ó. É isso aqui. Aqui o menos 6. Então tá aí, ó. Y igual a x, a azul é y igual a x menos 3. E a laranja é y igual a x menos 6, cara. Tá? Só tô limpando aqui pra não ficar... pra não sujar a ponta da minha caneta, que senão eu vou ter que trocar a ponta dela. Tá? Então é isso aí, cara. Tá aí, ó. Essa aqui, essa preta aqui, ó. Y igual a x mais 6. Tá? Então tá aí. Faltou a roxa ainda. Podia ter feito a preta e eu podia ter feito de roxo. Eram só 5. Tá, então esse é o exercício 2. Mostrando, ó, que tendo uma inclinação fixa, ó, igual a 1, ó, para movimentar a reta para cima ou para baixo é só eu ir somando aqui no, ó, só ir somando ou subtraindo aqui, ó. Quando eu somo, ela sobe, quando eu subtraio, ela desce. Mas com a mesma inclinação, né, paralelo assim, ó. Ela não, assim ela não muda, né? É só assim, ó. Quando eu mexo nesse B. Tá? Quanto tempo de vídeo a gente tem aí? 55. Então assim, pessoal, já deu 55 minutos, eu vou parar por aqui, tá? As outras ali faz do jeito que a gente já fez no... Do jeito que a gente já fez no quadro, é tudo a mesma coisa, tá? Então tu revisa aquela aula lá dos gráficos
que vai estar tudo lá certinho. Eu ainda vou, na nossa próxima aula, eu ainda vou fazer uma que outra aqui dessas de gráfico, mas eu já fiz vários na outra aula, né? Eu vou resolver um que outro aqui, tá? E a gente vai para a última parte da matéria depois. Nossa próxima aula a gente vai gastar aí uns 10 minutos fazendo mais uns gráficos ali e já vamos para a última parte da matéria, tá bom, pessoal? Até mais.